Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo sobre investimento com foco em dividendos, né? Vamos ver se faz sentido ir atrás dessas empresas que distribuem lucros e, principalmente, como achar as que valem a pena mesmo, sabe? Olhando o histórico, as métricas. Exato. A ideia é, assim, tentar entender qual o impacto real desses dividendos no longo prazo. E também quais critérios podem ajudar, né, quem está buscando essa renda passiva mais, digamos, previsível na Bolsa. Vamos dar uma olhada no que aconteceu no passado e nos fundamentos das empresas. Perfeito. Antes da gente começar, já clica aí em curtir e confere rapidinho se você está inscrito no canal. Bom, começando pela performance histórica. Nossos levantamentos mostram uma coisa bem interessante. Se a gente pega as 10 maiores empresas, aquele índice que junta as boas pagadoras de dividendos, o resultado nos últimos 15 anos, olha, muda muito. Depende se a gente olha só a valorização da ação ou o retorno total, sabe? Por exemplo, a Gerdau GGBR4. A cotação até caiu nesse período, mas para quem reinvestiu os dividendos, o retorno foi positivo, tipo 90%. Pois é, e esse exemplo da Gerdau mostra bem a força que o reinvestimento tem. Klabin, KLBN11 e CEMIG, CMG4. No mesmo período, tiveram retornos, assim, espetaculares, acima de 500% e 800% respectivamente. Mas isso só quando a gente considera os dividendos reinvestidos. Nossa, 800% na CEMIG. É muita diferença mesmo. Muita. Nossos estudos mostram que, nesses 15 anos, todas essas 10 empresas superaram o Ibovespa se a gente reinvestir os dividendos. E mais ainda, 8 delas bateram até a taxa Selic. Então, assim, ignorar os dividendos ou simplesmente não reinvestir pode prejudicar bastante o resultado final, né? Fazendo o investimento render menos que a renda fixa, às vezes. Faz todo sentido. E essa ideia de reinvestir leva para aquela analogia da bola de neve, né? Como é que isso funciona na prática aqui? Funciona assim, ó. No começo, o crescimento do patrimônio parece meio lento, sabe? Mesmo você fazendo aportes e reinvestindo os dividendos. A maior parte do crescimento, aquele exponencial, acontece mais pra frente. É como a bola de neve mesmo, que começa pequena e vai ficando gigante rolando a montanha. A maior parte do volume ela ganha lá no finalzinho. O segredo é a constância, né? Aportar, receber os dividendos e comprar mais ações com eles. É o ciclo de plantar, colher e replantar. Com o tempo, os próprios rendimentos e a valorização acabam virando a maior parte do bolo, mais até do que os aportes que você fez lá no início. Entendi. Exige paciência, então. Mas tá. Além de reinvestir, como que a gente escolhe bem essas empresas desde o começo? Que indicadores a gente precisa olhar? Separamos 4 pontos, digamos, essenciais. O primeiro é o lucro líquido recorrente. É preciso buscar empresas que tenham um histórico de lucros consistentes, sabe? Que não ficam variando demais. Setores como bancos, energia, saneamento, telecomunicações, eles tendem a ter mais previsibilidade. Mas, claro, tem que olhar caso a caso. Certo. Mas mesmo nesses setores, uma gestão ruim ou uma mudança na regra do jogo não poderia atrapalhar essa recorrência? Com certeza. Por isso que analisar cada empresa individualmente é fundamental. O setor ajuda a direcionar, mas não garante nada. Pegue empresas de commodities, por exemplo, tipo Vale, Vale 3 ou a própria Gerdau que a gente falou. O lucro delas, e os dividendos também, podem variar bastante dependendo do preço do minério de ferro, por exemplo. Tem que entender essa dinâmica. O segundo ponto é olhar o payout, se ele é saudável. Payout, a porcentagem do lucro que a empresa distribui, né? O que seria saudável? Isso, idealmente, a gente busca empresas com payout abaixo de 100%. Isso mostra que ela não está distribuindo mais do que lucra, que está retendo uma parte para reinvestir no negócio ou para fortalecer o caixa. Um payout que fica sempre acima de 100%, acende um alerta. Precisa ver se foi algo pontual ou se tem um problema ali. Entendi. Mas e o contrário? Um payout muito baixo, mesmo com lucro alto, não pode ser ruim também? Tipo, a empresa não tem onde investir ou não está pensando no acionista? Excelente ponto, pode ser isso sim. Ou pode ser que a empresa esteja numa fase de crescimento muito forte e precise de todo esse dinheiro para reinvestir. O contexto é super importante. E aí entra o terceiro fator, olhar o preço, para definir um preço teto. Porque, né, uma empresa ótima, comprada muito cara, vira um investimento ruim.
A gente calcula esse teto dividindo o dividendo que se espera por ação pelo dividend yield, o retorno em dividendo, que a gente quer. Por exemplo, digamos 6% ao ano. Se a ação está sendo negociada abaixo desse teto que a gente calculou, pode ser uma boa oportunidade. Na análise que vimos, o Banco do Brasil, BBAS3, estava cotado a R$ 25,85 na época, e o preço-teto calculado para esse yield de 6% era de R$ 40,50, indicava uma margem interessante ali. Ah, essa métrica do preço-teto parece bem útil para decidir a hora de comprar. E qual o último fator da lista? O quarto é a saúde financeira, medida pela dívida líquida sobre o EBITDA. Basicamente, compara a dívida da empresa com a capacidade dela de gerar caixa operacional. Geralmente, um resultado acima de 3 vezes nesse indicador já preocupa um pouco. Pode indicar que a empresa talvez tenha dificuldade para pagar a dívida com o que ela gera de caixa. Agora, empresas que têm mais caixa do que dívida, com esse indicador negativo, aí elas estão numa posição bem confortável, claro. Então, uma dívida muito alta poderia acabar afetando os dividendos lá na frente, mesmo que a empresa seja lucrativa hoje. Exatamente. Pode forçar a empresa a diminuir o payout para poder pagar as dívidas. Por isso, não adianta só olhar um indicador isolado ou escolher um setor que está na moda. Tem que analisar a empresa como um todo. O lucro, como ela distribui, o preço que você está pagando e como está o endividamento dela. É essa combinação que ajuda a montar uma carteira mais sólida para quem busca dividendos. Ficou muito claro. Essa análise mais detalhada, olhando a saúde financeira e o preço de cada uma, parece ser mesmo a diferencial, né? É o caminho, eu diria, para tentar fugir das ciladas e construir algo mais robusto, alinhado com esse objetivo de ter uma renda passiva. Ótimas reflexões. E fica aqui uma coisa para a gente pensar. Num cenário talvez de juros mais altos no mundo, como será que essa busca por dividendos pode precisar se adaptar? Ou será que ela ganha ainda mais importância? Fica aí a questão. Seria interessante saber também de quem nos acompanha qual desses indicadores vocês acham mais importante na hora de analisar uma empresa para dividendos. Deixem aí nos comentários ou, quem sabe, sugiram temas para a gente analisar no futuro. E se esse conteúdo ajudou de alguma forma, não esquece de curtir o vídeo e conferir a inscrição no canal, tá? Ativa também o sininho. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão de investimento é de responsabilidade exclusiva de cada investidor. Um abraço e até a próxima!